Tem um probleminha que no seu Twitter eu fui ameaçado e no seu Twitter, sabia disso? Você sabia? Isso. Foi ameaçado, inclusive, por advogados, dizendo que se eu tocar no assunto, que eu vou ser processado. Bom, é interessante que... Não é tocar no assunto, não. O que eles não querem é que você faça alguma menção que não seja verdadeira, até porque ela não está aqui para se defender, a respeito da vítima. Isso. Então É vamos isso, pensar é uma isso coisa, mesmo. tá? Uma menção que não seja verdadeira. Quem estava lá no dia era só eu, minha ex-esposa e a vítima. Concorda? Eu tô até com medo de falar o nome. Não, fala a vítima. Não, isso. Então, como é que as pessoas fazem? Existem 3 versões sobre o caso. Você sabia disso? 3 versões? Me falaram até em 4 versões, mas vamos lá, 3. Isso, 3 versões. Uma da acusação. A acusação pega um número de provas e fala: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Uma do primeiro réu, eu. Uma outra versão. E outra versão da segunda ré. O mais incrível que foi tão divulgada somente a primeira versão, que é a versão da acusação, que ninguém conhece essas versões. Nunca, quer dizer, a sua repórter, que é uma repórter, teria obrigação, teoricamente falando, né? Uma repórter policial, de saber, vem cá, o que aconteceu, a sua esposa falou isso, a sua ex-esposa, né? Você falou aquilo, mas a promotoria alega aquilo, não. Tudo que ela me perguntava, Madalena está aqui, sabe muito bem disso, tudo que ela me perguntava era a respeito da versão oficial. A versão oficial, por que oficial? Porque você foi julgado pela primeira versão. Não. Existem certas, digamos assim, hipóteses que são levantadas. Você sequestrou a vítima? Pois é. Olha só que interessante. Você vai falar agora sobre um sequestro. Todo mundo pensa, foi sequestrado. Não é Foi isso? ou não foi? Calma, você vai entender. Quando que surgiu a teoria do sequestro? Você sabe? 18 anos atrás, só se eu fazer uma pesquisa. Uma pesquisa. Ninguém faz essa pesquisa. Ninguém tem vistas aos autos. Que a minha versão... Mas no YouTube tem algumas versões... Não, tem só essa versão mesmo, não tem algumas versões. 8 meses depois de eu estar preso, surgem 2 frentistas de posto que dizem que assistiram a gente sequestrar a vítima. Como foi isso? Um carro fechou outro carro na avenida, que eu esqueci o nome daquela avenida, e houve uma briga, e ela desacordou nessa briga, nós pegamos e colocamos, e depois saímos com os 2 carros. Eu dirigindo um e minha ex-esposa dirigindo o outro. 8 meses depois. Aí a polícia falou, mas vocês foram inquiridos um dia depois do crime. Sim, mas é porque... Por que vocês não falaram nada? Nós pensamos que teria sido uma cena da novela. Você Muito sabia bem. disso? Eu vou te falar... Eu tenho que fechar a ideia. Então feche. Senão você vai fazer igual já fizeram comigo. Não, eu não faço. Eu dou liberdade. Eu tô vendo. Por isso que eu vim no seu programa. Parabéns por isso, tá? Deus te abençoe. Então, a questão é a seguinte. Nós pensamos que era uma cena da novela. Mas não tinha câmera, não tinha nada e tal. Mas nós pensamos. Mas no dia seguinte saiu a reportagem do crime. Mas aí nós ficamos com medo. E como que vocês apareceram então depois? Uma pessoa, que eu não posso falar o nome, peregrinando pelas favelas, ouviu dizer que alguém teria visto alguma coisa e nos descobriu e trouxe. Uma dessas testemunhas, um dos frentistas, ele foi ao tribunal e essas perguntas que eu tô são todas que eu assisti no tribunal, porque eu não tive também acesso aos documentos. E foram perguntar para ele, vem cá, o senhor diz que esse homem não conseguia falar uma palavra, de tão gago. Ele não conseguia falar uma palavra e tinha um depoimento de 4 páginas. Sabe, uma coisa assim. Por quê? Porque aquele carro não poderia ter chegado ao local. Então se fosse um sequestro teria que ter digital, não tinha. Teria que ter uma série de coisas que a perícia fala, enfim. Mas eles vão colocar uma pessoa de terno e gravata amanhã em outra emissora dizendo, não é nada disso. E o público que está em casa... Nós estamos com uma boa audiência agora. Sim, mas o público vai se esquecer porque vai ver um terno e uma gravata e o homem fala, não, mas eu sou o doutor fulano e o que aconteceu? Bom, então eu não vou, sinceramente, eu me sinto coagido. O meu desejo, agora já nem seria o tempo mais, o tempo agora seria de falar da condenação. Nem sempre uma sentença é correta. Sim. Tanto que um inocente pode
ser condenado? Estou querendo dizer aqui que eu sou inocente não, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, falar que a condenação é o que aconteceu é muita, digamos assim, ingenuidade, porque a condenação pode ser enganosa. Então, o que eu acho que teria que ter sido certo era que a minha versão, a versão da minha ex-esposa e a versão da acusação tivessem sido divulgados, para que o público tivesse o direito de saber e pensar, parece que o Guilherme não, tá mentindo. Talvez, parece que a ex... Porque eu ontem, conversando com a sua produção, eu não sabia qual que era a versão da minha ex-esposa. Você nunca procurou saber? Você nunca não, teve um porque advogado? pra você ter uma Não ideia. Tinha advogado? Tinha um advogado, um defensor. O advogado nunca olhou a versão da tua ex-esposa? Não, óbvio que ele deve ter olhado e... E ele não te falou? Na correria, Se era um defensor público. Péssimo advogado. Não, eu acho que ele é até muito bom advogado, Deus o abençoe. Mas o que eu digo é o seguinte, que de tanto que falaram só na versão da acusação, como eu tenho a minha... Vamos partir. Então é o seguinte, Espera um pouquinho, eu estou coagido. Não, eu estou coagido. Eu não quero ser processado, porque você tem avião, você tem helicóptero, você tem advogado. Eu não tenho, porque eu já sei que você tem até avião. Vou ser processado. Olha aqui. Não. Mas eu não vou fazer nenhuma pergunta que vai fazer você processar. Mas eu preciso da pergunta fundamental. E daqui a pouco nós vamos conversar sobre ela. Tem alguma coisa para colocar no ar agora? Pode continuar? Num primeiro momento você assumiu o crime sozinho. Você falou, eu que fiz o crime. Sim, fiquei... Por que depois você quase mudou de 9 meses assumi. Na verdade, eu via notícias da minha ex-mulher falando... ela, Paula fala isso, falando mal, como se fosse de mim, e eu assumindo tudo. E em um determinado momento, um repórter, isso aí é matéria que foi ao ar, um repórter com uma câmera escondida a entrevistou. E eu vi que era verdade. Aí eu falei, não, agora pergunto o que ela estava fazendo no local do crime. Mas eu te falei, Ratinho, eu estou realmente coagido. Ontem, quando eu vi essas coisas do Twitter, as palavras que diziam lá eram o seguinte: ele agora não é mais o réu, que é protegido para poder dizer o que ele quiser, a versão dele, etc. Ele pode ser processado. Eu ouvi isso ontem, a minha esposa que leu para mim no Twitter. Quando alguém processa alguém, Guilherme, não quer dizer que essa pessoa vai ganhar o processo. O processo é uma discordância que pode ser julgada na justiça depois. O meu desejo era realmente... Agora eu estou recebendo milhares de tweets aqui dizendo que você está me enrolando. E eu já te falei no começo que eu não tenho como... Por que você matou a Daniela? Eu não vou... Para eu contar para você a minha versão, olha só, Ratinho, eu não tenho como contar sem falar, porque você quer que eu então conte para você a versão da acusação? Não, da acusação eu já sei. E eles continuam botando. É diferente? Colocando. É diferente da Claro acusação? que é diferente. Aí caberia você acreditar ou não. Sua repórter, eu falei com ela. E falei mais. Eu posso falar o que ela me falou? Eu não vou ficar aqui, sim ou não. Não vou porque é a mesma coisa. Sabe por quê? É a minha pele que está em jogo, não é a sua. E eu sei, já me falaram, você tem até avião e advogado. Eu não tenho. Essas coisas não funcionam assim. O que o Brasil está agora, nós estamos agora com mais de 15 milhões de pessoas te assistindo, pelos meus cálculos aí, que querem saber a mesma coisa. Se você não contar pelo menos isso, eu sei que você quer falar da sua transformação, nós já mostramos a sua transformação. Sim, eu sei que você hoje está na igreja, nós já mostramos isso para o Brasil inteiro também hoje. Foi sim, Só que o Brasil inteiro quer saber por quê, o motivo, o porquê, por que aconteceu esse crime. Sim. De um cara que nunca tinha cometido crime. Que pelo que eu sei, só que eu sei, você nunca tinha cometido crime. Eu já tinha feito muita coisa errada na vida. Uma coisa errada é uma coisa, é outra coisa. Mas crime não. Crime você não tinha cometido. E principalmente depois... E um crime... Nem mais crime e nem mais coisa errada. Então. Porque hoje eu levo uma vida realmente assim, muito bacana. E você não pode falar hoje porque o que aconteceu? Porque o que acontece? Eu vinha para falar. Inclusive, o que era um grito que estava